pessoal, a gente está dando início a mais uma série do Up Enfoque do bem-estar animal e hoje eu trago para conversar com a gente a Eslaine Campolina. A Eslaine é ativista e protetora da causa animal e hoje especificamente a gente vai falar do bem-estar animal em animais domésticos ou domesticados, tá? Eslaine, muito prazer, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente aqui dentro desse episódio e eu queria passar a palavra para você falar um pouquinho mais sobre você, apresentar o que você trabalha, falar um pouquinho mais sobre as ONGs. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, né? Fico muito feliz porque para a gente, né, muito importante levar esse entendimento, né, para que a causa prospere, né? Isso é muito importante mesmo. Muito obrigada, a gente que agradece. Eslaine, e como que, para começar assim, a gente falar um pouquinho, né, sobre o bem-estar dos animais domésticos, domesticados especificamente, como que a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida, né, para os animais que muitas vezes estão nas ONGs, animais domésticos, né, e domesticados? Bem, quando a gente fala em qualidade de vida, né, nós estamos falando em bem-estar. É isso mesmo, a pergunta é essa, qualidade de vida, ou seja, estamos falando de bem-estar dos animais. Ou seja, aí no caso, quando falou de rua, falou dos domésticos e dos domesticados. Então, o princípio básico é eles estarem livres de fome, né? Fome, sede, tá? Eles estarem, né, assim, sem ferimentos e livres de doenças, e a doença, independente de ser uma doença zoonótica ou não, tá? E, assim, a liberdade para eles expressarem, né, a sua, né, a sua espécie, né, o comportamento da sua espécie, tá? E livre de medo e angústia, que os torna animais sencientes, né? Isso para a gente é muito importante. Esses são os princípios básicos aí da qualidade de vida dos animais. E com relação a estarem na rua, que não, né, que de fato assim pode não parecer o ideal, aliás, não é o ideal, mas a gente vai passar por um processo aí que a gente não vai ter escolha, que a gente vai ter animais aí, né, e que a gente, durante um tempo, vamos tratar aí como animais comunitários, tá? Até que se a gente chega aí num ápice de bem-estar mesmo e qualidade, né, que a gente não precisa mais de ter esses animais aí expostos, né, nas ruas. Isso seriam os princípios básicos. Então, a gente levar a melhoria para isso, né, seria o importante. É muito bacana que você falou essa questão também da angústia dos animais, né? Porque muitas vezes a gente associa bem-estar apenas com nutrição, né? O animal está muitas vezes servido de água, de alimento, está livre de doenças, mas na verdade o estado psicológico do animal também é um dos grandes fatores para avaliar o bem-estar, né? Sim, quando a gente avalia bem-estar, né, a gente avalia também a questão aí do sentimento mesmo do animal como seres sencientes mesmo. E isso seria uma questão muito importante das pessoas entenderem, porque há um passado recente, né, então não entendiam que os animais sentiam medo, frio, dor, angústia, né? Que é uma coisa que era só dos animais humanos, né? E não, os animais, hoje, em Minas Gerais, nós temos leis e os animais são reconhecidos como sencientes. Não posso falar no âmbito Brasil, porque ainda vai ser uma conquista futura, e eu tenho certeza que, né, que chegaremos lá, mas em Minas nós já temos isso e os animais são seres sencientes. Muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você participa, né, de ONGs, né? Falasse um pouquinho mais. Você acabou de falar, né, do estado de Minas Gerais, que já tem essa questão desse reconhecimento. Conta um pouquinho para a gente como que é feito o trabalho dessas ONGs, como que é feita essa questão da orientação, de castração. As ONGs são várias ONGs, né? Trabalham de diferentes formas. Às vezes as pessoas têm a visão que ONG simplesmente trabalha com resgate, ou seja, trabalhar no sintoma da coisa, né? Não, temos ONGs igual a nossa que trabalha
Também no sintoma, que não tem jeito de deixar para trás como protetoras, né? A gente trabalha aí também buscando lá a profilaxia da coisa, entendeu? Ou seja, lutando por política pública, levando entendimento aos vários municípios aí, né, do entorno da Grande BH, que não tem o entendimento ainda, né, que precisa desse entendimento. Então, isso é o básico, né, de como a nossa ONG trabalha. Agora, a castração. Em Minas, nós temos aí uma lei, que é a 21.970, né, que versa aí sobre o controle populacional dos animais, como outras coisas também. Só que isso está dentro do quê? Dentro da saúde, ou seja, dentro da cadeia da saúde humana, simplesmente tratando os animais de uma forma, tá, que como se eles fossem os vetores, ou seja, tratando apenas, né, as doenças zoonóticas, ou seja, as doenças que acometem os humanos. E como aqui a gente está falando realmente em bem-estar animal, como eu expliquei no início, né, que é a qualidade de vida, então não é apenas, né, tratar aí as doenças zoonóticas, ou seja, tratar os outros tipos de doença que os acometem, cuidar da saúde, da alimentação, do bem-estar mesmo, né, e do conforto do animal. Assim, nós estamos falando mesmo sobre o bem-estar animal. Então, é uma coisa muito ampla, né, que vem aí ganhando, graças a Deus, né, ganhando um foco bem abrangente e bom, né, a gente fica satisfeito com essa evolução. É claro que há passos curtos, porém caminhando, sempre caminhando. E hoje você participa de quantas ONGs, assim, que você atua? Basicamente são duas ONGs, que tem o Instituto Anhangá, que a gente ajuda muito, tá? Que é em Ibirité, registrado na região de Ibirité, que é a região que a gente mais atua, né? E a ONG Superacão e Gato, né? Que essa é a que a gente que trabalha mesmo aí na parte do ativismo mesmo. E essa do Supera Cão e Gato, vocês têm quantos animais? São cães e gatos só? Como é que funciona? É o que eu falei. Na ONG Supera Cão e Gato, a gente trabalha mais com o ativismo, né? Ou seja, levando entendimento, trabalhando adoção, né? No caso aí que seja no sintoma, seria adoção, castração, né? E na profilaxia, ou seja, nas políticas públicas, levando entendimento, né? Às pessoas. Ela não trabalha com um canil, entendeu? É o que eu falei. A gente, como protetora, faz resgate? Fazemos, né? Mas como protetora, a ONG Superacão não é focada em resgate, ela é focada mesmo, né, em castração, adoção e trabalhar, né, levando o entendimento mesmo à população. A população e a gestão, né? Uma gestão toda como políticas públicas mesmo. E esse processo de conscientização assim da população depende exclusivamente de vocês, ou hoje vocês sentem que pode contar com as políticas públicas? Como que vocês têm trabalhado a respeito disso? Então, esse depender de nós é o levar o entendimento. Esse é o que depende de nós. E nós, como formadoras de opinião, né, levando isso ao restante da população e aos nossos legisladores e gestores, entendeu? Funciona dessa forma. Então, assim, porque não é uma coisa nova, porém não é o foco deles, por isso que ainda é tão retrógrado, entendeu? Então, precisa de alguém levar esse entendimento a eles, né? Abrir os olhos com relação ao que funciona e o que não funciona. Qual é o caminho correto, qual que é a forma correta, qual que é o tipo de política pública que a gente precisaria, né? É esse tipo de entendimento. É esse esclarecimento mesmo, ajudar com projetos. É isso assim que a gente trabalha na ONG Superacão e Gato. E hoje você considera que existe um time grande, né, que luta por essa causa, por uma causa animal no estado de Minas, que você tem conhecimento, ou você acha que precisaria de mais pessoas assim?
A gente sempre vai considerar que precisa, mas tem um time muito bom, Minas Gerais é muito rico, sabe? É assim, tem os problemas? Sim, todo lugar tem, tá? Infelizmente, ainda temos os problemas, mas a gente tem pessoas ótimas, a gente tem mentes pensantes, sabe? E assim, que contribuem bastante aí com a evolução, porque quando a gente fala aí, às vezes a gente fala de bem-estar animal, essa questão é uma questão de saúde única mesmo, entendeu? Hoje a gente passou aí por uma pandemia mundial que atingiu aí, né, desde o terceiro mundo ao primeiro mundo, não deixando ninguém de fora, por uma questão de falta de respeito, né, ao meio ambiente, ou seja, aos animais aí como um todo. Então, eu acho que Minas é muito rico, e Minas tem crescido muito, tanto que eu tenho orgulho de falar que eu sou mineira, e a nossa causa aqui está crescendo e está prosperando bem, né? E contribuindo muito, mas muito mesmo. Muito legal. Essa quando existem, né, por exemplo, essas ONGs que trabalham com pensar com os que tem os canis, né, que trabalham com o resgate dos animais. Você acredita que precisam ter pessoas muito especializadas para poder dar uma melhor qualidade de vida para esses animais? Ou você acha que qualquer pessoa é capaz de ter essa participação? Qualquer pessoa pode contribuir com isso? A gente acabou de falar aí sobre a conscientização. Eu acho que a partir da hora, né, que essa conscientização chega a todos, essa empatia chega a todos, que isso todo mundo pode ser um protetor por empatia, né? Se a gente fala em vidas, porque toda vida importa, não é verdade? A gente não vai deixar no fundo do seu quintal um ser lá, uma vida se definhando. Isso é falta de empatia. Então, todos nós podemos ter na porta de sua casa, pensa. Você vai sair simplesmente na porta de sua casa e ver uma vida lá simplesmente, né, à mercê, entendeu? Assim, vulnerável. Não, todos nós podemos fazer isso. Então, levar esse entendimento é muito importante, que as pessoas tenham mais empatia, mais amor. Infelizmente, né, a gente precisa de leis para isso. Não tem jeito, porque a sociedade precisa de regras, né? Mas essa empatia vem crescendo aí e é muito importante. Agora, só que as pessoas pensam de uma forma. A gente tinha uma visão antiga, igual você falou de canis, tá? Hoje tem uma versão nova, entendeu? Uma versão que funciona, que não é simplesmente ter ali um canil para acumular animais. Não, isso não é qualidade. Nós não estamos falando de qualidade novamente, de bem-estar, entendeu? Então, não é ter simplesmente lá os canis e ter aquele tanto de animal ali, né, vivendo de uma forma sem qualidade e sem bem-estar. Não é isso, não é empatia, né? Não é bem-estar. Então, assim, tem versões novas e é isso que está cada vez crescendo e modificando. E é o que funciona. É isso. Uma coisa interessante quando a gente falando da biologia da espécie mesmo, né? Se a gente pensar os cães, né, os mamíferos são animais sociais, né? Então, muitas vezes, né, falando um pouco do resgate, a questão do resgate, colocar um animal isolado, né, num ambiente de cativeiro, num ambiente de canil mesmo, a gente não está também contribuindo com o bem-estar psicológico do animal, né? Foi o que a gente estava comentando, né? Que eu acho que é importante a gente conhecer a biologia das espécies, né? Dos organismos, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo um bem, e por isso que vem essa questão da conscientização que você disse, né? Você falou aí, mas a gente tem de tomar muito cuidado, porque a questão, o isolamento do animal, tá? O animal foi resgate. Qual que é o problema dele? É igual ao humano. A gente não tem doenças infecciosas? Às vezes aquele animal vai ter, né, de ser separado durante um certo tempo para ser estabilizado, tá? Não é que ele vai ter de viver isolado, que todo o caso que a gente resgata, a gente tem de isolar. Não, não é isso. Não é o correto. Isso não é bem-estar. Né? Então, é como mesmo nos animais humanos, é como a gente, entendeu? Então, funciona dessa forma, basicamente funciona como nos humanos.
Então, tem os processos. Então, depende muito de cada caso, é um caso. Não tem como generalizar. Assim como não tem como generalizar os casos nos animais humanos, que somos nós. Muito legal. Hoje que você, pelos processos que você participa, assim, como você vê, assim, existem alternativas, além do que já é feito hoje, né? Essas alternativas são reconhecidas? O que daria para a gente fazer de melhor do que baseado no que a gente já tem, assim, né? Com relação ao trabalho dos ativistas? A gente tem hoje, a maioria vou falar assim como generalizando, tá? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm de entender e os vários gestores têm de entender. Todo município aí tem uma zoonose, certo? A zoonose é uma coisa dentro do setor da saúde. A saúde visa o bem-estar humano, de animal humano, tá? Não vê o animal como também um ser aí, né? Simplesmente o trata como um vetor, foi o que eu falei, né? Já que a gente está falando de qualidade e bem-estar, então os gestores têm de ver isso dentro da cadeira do meio ambiente também, não simplesmente só dentro da cadeira da saúde, ou utilizar apenas a castração dentro da zoonose como controle populacional apenas para doenças zoonóticas, entendeu? É claro que isso é uma contribuição, é uma coisa muito importante, como tratamento de sintoma, tá? Mas também tratar isso dentro da cadeira do meio ambiente como qualidade de vida mesmo para os animais, como saúde, bem-estar e direito dos animais. Então, isso é uma coisa muito importante, levar esse entendimento que trabalhar apenas isso na cadeira da saúde é complexo. Não é complexo somente pela questão de ver o animal como vetor, entendeu? É uma questão por lei mesmo, que há algumas coisas que a gente não pode fazer, né, pelos animais dentro da cadeira da saúde. Não conseguimos crescer e prosperar dentro da cadeira da saúde, né, levando bem-estar aos animais, né, entendeu? Para aprovar isso mesmo como lei e isso caminhar dentro aí do município, ou seja, dentro da sociedade. Isso é muito importante. E outra coisa, até para você trabalhar isso, né? A educação das crianças, a educação das pessoas, entendeu? E isso é uma coisa que a gente quebra essa cadeia, né? Que a gente tem aí, né? Essa visão fechada, entendeu? De como as coisas eram antigamente. E a gente viu que não funcionou, visto que tivemos aí a pandemia. Isso não funcionou, não dá certo, tá? Então, vamos caminhar para a forma correta, uma forma tranquila, uma forma leve e uma forma que, com certeza, não tem como errar, né? E assim, e voltando aí, falando também em saúde dos animais humanos, tá aí agora, né, que a gente falou aí há pouco, né? Ter um animal junto gente, é muito importante, assim, é gratificante, né? A gente fala isso com orgulho, mas eles precisam de bem-estar, eles não estão aqui simplesmente para nos servir, não. A gente está lá como animal, lá como espécie, no topo da cadeia, então cabe a nós, como animais humanos, tá? A controlar e fazer com que isso seja bom para todos, que com certeza será bom para nós, né? Porque da outra forma antiga, não deu certo. Não é aquilo que funciona. E Islane, desde que você começou a trabalhar, né, com a causa animal, quantos anos faz, assim, e você consegue ver alguma mudança, assim, de quando você começou para agora? Você acha que tem melhorado muito, ou a gente ainda tem grandes desafios que existiam desde o começo? Como que você consegue ver esse histórico, assim? Eu vou falar de uma forma geral, tá? Como protetora, que a vida, acho que eu nasci, protetora a gente nasce, tá? É claro que, assim, né, toda pessoa pode ter empatia, né, e pela vida, que eu acho que é o que a gente luta, é por isso, tá? Mas modificou. Os ativistas hoje acham que está andando muito devagar, mas não tem jeito, tudo é um processo, não é verdade? Tudo é um processo. Mas já mudou bastante,
tá? Hoje, apesar das dificuldades não são poucas, há um tempo atrás foi bem pior, tá? Bem pior mesmo. A gente tinha aí, os animais eram tratados de uma forma como coisas. Ainda tem muitos locais que trabalham os animais como coisa, tá? Ou seja, os animais eram semoventes, assim como um carro, eram uma propriedade, tá? Mas hoje não, hoje, né? Precisa melhorar muito, mas já melhorou bastante, tá? E tá caminhando legal, de novo, devagar, porém constante. E não tem plano B, só tem o plano A, só tem o plano evoluir. De outra forma, é dizimar aí toda a sociedade, aí seria dizimar todas as espécies. Se não tiver uma harmonia entre todas aí, que cabe a nós, de novo, tá? Como topo dessa cadeia, né? Os animais humanos cabe a nós, e isso trabalhar para poder ter essa harmonia e dar tudo certo. Você falou muito, a gente fala muito dessa nossa responsabilidade como cidadão mesmo, né? Porque nós somos responsáveis pelos animais, como tutores, né? Pelos animais que a gente cuida, que a gente adota. E hoje, como a legislação está com relação a isso? A gente tem a questão dos maus tratos, né? Que tem uma pena, mas a gente tem alguma legislação que assegura essa responsabilidade do cidadão com relação ao dono do animal, ao abandono? Então, igual a gente estava falando aí, em Minas, o animal é hoje senciente, ou seja, ele não é mais um semovente. Então, ele não é uma propriedade. Então, você não é dono do animal doméstico, tá? Então, você é tutor do animal doméstico. Tem aí, infelizmente, tá? Como ainda não evoluiu como deveria ser, como seria o ideal, não são para todos os animais. Os animais de grande porte ainda não. Mas como a gente está falando aí dos animais domésticos, vamos falar aí só dos domésticos por enquanto, né? Então, eles têm tutores, né? E é como guarda responsável, tutela responsável, né? Tem leis que versam sobre isso e deliberam sobre isso, né? Dentro do Estado. Tem leis federais e tem leis estaduais que versam sobre isso. Aqui em Minas, né, nós temos aí sobre os animais que são sencientes, então eles têm tutela e tem várias coisas que deliberam e versam sobre isso, como se fosse um animal humano mesmo aí que tem uma tutela responsável. Guarda responsável é uma coisa muito importante, né? Coisa que é um dos maiores problemas, é a guarda responsável, porque o animal não nasce na rua, ele não se cria na rua lá, entendeu? Assim, né? Não brota, vamos falar, tá? Então, todos os que estão ali em situação de vulnerabilidade na rua, ele partiu de hoje, tá? Antigamente, né? Dono, hoje tutor e responsável. Então, a partir da hora que a gente trabalhar mesmo essa guarda responsável, né? A conscientização sobre isso, e tem lei para isso, mas não adianta só a lei, a gente precisa dessa responsabilidade mesmo, como cidadão, né? E como pessoas mesmo, uma questão de humanidade mesmo, entendeu? Trabalhar essa guarda responsável aí para a gente coibir essas coisas aí que a gente luta contra, né? Então, seria basicamente isso. Uma questão interessante até essa questão de for falar dos fogos de artifícios, né? Que muitas vezes, por muito tempo, isso não se teve a importância, né, com relação a estar afetando o bem-estar dos animais, como tem hoje, né? Como já está sendo mais reconhecido, assim. Então, você acredita que a gente tem um futuro, assim, na melhora nessas questões de reconhecimento das nossas ações, né? Influenciando Sim. o bem-estar dos animais. Sim, olha, você falou aí sobre a questão dos fogos de artifício com estampido, tá? Quando a gente consegue
né, levar esse entendimento que a gente precisa de entender que o número de pessoas, tá, que são beneficiadas é muito com os fogos de artifício é muito menor do que o número de pessoas que acometem. Porque quando a gente fala aí de animais, é até complicado. As pessoas, né? Infelizmente, as coisas evoluíram muito, mas a gente não pode falar isso somente sobre os animais, que eles não vão ter um entendimento disso, né? Então, os fogos de artifício, ele acomete tanto os humanos, tá? Como aí os autistas, os idosos, né? E também os animais. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem de estar por dentro dessas coisas para a gente conseguir atingir tudo junto. Você vê que é uma coisa que a gente leva para beneficiar, é claro, os animais como ativistas e protetoras, entendeu? Dos animais, mas não quer dizer que a gente não é protetor dos humanos, afinal, os humanos também são os animais. Então, a gente está vendo tudo como uma igualdade, entendeu? A gente, como protetor, vê uma igualdade entre todos os animais. É claro que sabemos da hierarquia, né, que tem, só que cabe a nós, humanos, tá? Né, conduzir essa harmonia entre as espécies. A gente não precisa de ser o algoz porque está no topo da cadeia, entendeu? A gente não precisa de ser dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa muito importante esse entendimento, sabe? Esse entendimento é muito importante. Ah, protetor, ele é protetor só dos animais. Esquece que ele também é um animal, como pessoa, ele na espécie também, só de uma espécie diferente, mas porém um animal, não é verdade? Então, assim, eu acho que essa é a questão, é esse entendimento, entendeu? Esse entendimento de empatia que, infelizmente, precisa de lei, entendeu? Porque não tem jeito, nós precisamos de lei para ter esse entendimento aí, né? Para poder coibir as ações ruins, entendeu? Para direcionar as coisas, né? Porque senão a gente ficaria lá só nas leis divinas, porque se tivesse harmonia em tudo, ficaríamos lá só nas leis divinas antigas, né? Mas não precisa de ser tudo bem explicadinho, no papel tudo certinho, para não ter problema. O meu direito é esse, o direito de todos é esse, o dever é esse, entendeu? Né? Para poder ter essa harmonia. Então, é esse entendimento que a gente acha importante. É interessante você falou, né? Você até citou essa questão da saúde única, né? Porque, na verdade, a gente está falando da causa animal, mas reflete numa causa ambiental, reflete na saúde humana, né? As causas são integradas, na verdade, sim, né? Sim. A gente está fazendo nosso papel no todo, né? Sim. E isso é bem interessante, né? A gente trazer todas essas contribuições relacionadas, né, ao nosso papel como cidadão mesmo. A gente está chegando dentre as últimas perguntas aqui no final. Eu queria que você falasse assim, se existe alguma coisa que não foi perguntado, que você queria contribuir, e quais as perspectivas futuras, né, de tudo que você vem trabalhado, de tudo que vem desenvolvido. Como você acha, você acredita que as coisas vão acontecer? O que você gostaria de falar para a gente? Bem, não tem como eu discorrer sobre tudo, mas basicamente seria empatia aí, entendeu? Né? Eu acho que essa questão aí do entendimento que a gente tem mesmo de ter empatia, eu acho uma questão muito importante. É simples isso, né? É a questão do toda vida importa aí, eu acho que é muito importante. É igual nós falamos, acabamos de passar por uma pandemia, por uma falta de respeito do topo da cadeia, que somos nós, os animais humanos, entendeu? Que não respeitamos isso, que somos responsáveis por isso. Então, eu acho que a partir da hora que a gente ter essa harmonia e esse entendimento, fica fácil, fica leve. Enquanto isso, precisamos mesmos aí de políticas públicas sempre, né? Não tem jeito, né? E levar esse entendimento aí, até como formadores de opinião, para todas as pessoas aí, e para poder a coisa fluir. Não tem plano B, igual eu falei.
não tem como a gente não evoluir, porque uma que aí vamos regredir mesmo como mundo, né? Então a gente vai se dizimar, é isso que vai acontecer, né? Eu acho que basicamente é isso, entendeu? E pôr aí à disposição, né, se precisar da gente levar isso aos vários locais, elevar esse entendimento, principalmente aos legisladores e aos gestores, porque isso é muito importante, né? Explicar esse tipo de coisa, porque isso não está beneficiando apenas os animais, tá? Não humanos, está beneficiando todos como saúde única mesmo, né? É um benefício para todos e é uma evolução para todos, e não tem como não aceitar. Pode ter a dificuldade, alguns têm a dificuldade aí, mas vai acabar que vai ter de entender, se enquadrar e aceitar. No final, vai entender que é a forma correta e é a melhor forma da gente prosperar aí, né? Como mundo e como humanos, e essa questão de estarmos todos aí harmonicamente, né, num mundo muito melhor, né? Eu acho que basicamente é isso mesmo. Eslaine, muito obrigado pela sua contribuição aqui, né? Acho que a gente teve grande. Abre a consciência um pouco, né, com relação a essa nossa visão, né, do nosso compromisso também, fazendo parte como um todo. E eu queria agradecer a sua participação aqui, né, por toda a sua causa, por tudo que você vem trabalhando com isso. Queria vir te parabenizar. E, pessoal, acompanhe no nosso portal do UpQuesta, tá na série de bem-estar animal, tá bem legal. E hoje a gente finaliza com mais essa contribuição com relação aos animais domésticos e domesticados. Muito obrigada, Eslaine. Eu é que agradeço, né, e fico feliz, né, com ter aberto esse espaço aí, porque é muito importante, tá? E agradecer e boa tarde, uma boa tarde a todos. Muito obrigada.